98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro. A onda que vai agora ao seu coração é pra lhe dizer que o sol vai brilhar, levando alegria no ar. 98,7. Estamos iniciando mais um programa Viva a Voz Saúde pela Rádio Nossa Senhora de Copacabana, no Rio de Janeiro. Hoje é dia 16 de março de 2024. O nosso programa, como sempre, é aos sábados. E nós hoje vamos trabalhar um tema bastante interessante, com não tanto conhecimento circulante pela grande e imensa maioria da população e mesmo pelos profissionais de saúde. Eu mesmo tenho certeza que vou aprender muito aqui com o nosso entrevistado. O tema que nós estamos trazendo hoje é o uso de formas de cannabis para uso medicinal. Então a gente vai destrinchar um pouco o estado da arte atual e obviamente sem a pretensão de esgotar o tema, até porque o tema, apesar de ser um tema novo, já é um tema muito vasto, que é porque a aplicação da cannabis medicinal tem sido muito ampliada em várias situações de saúde e, na medida do possível, sem a pretensão de esgotar o assunto, esse nosso bate-papo pretende esclarecer o máximo possível sobre as questões ligadas a esse uso, porque tem muito preconceito envolvido, além do desconhecimento, né? Eu vou fazer uma referência rápida a um assunto que nós trouxemos na abertura do programa da semana passada com o Dr. Luiz Antônio Santini, que foi a questão da gente ter iluminado de verde o Cristo Redentor. Eu disse isso no sábado, esse evento aconteceu no domingo, no dia seguinte, em torno de 19 horas. Quem vê o Cristo do Rio de Janeiro pode ver que ele ficou verde. Esse verde tem a ver com floresta, tem a ver com vida, e também é a cor da esmeralda, que é a cor dos médicos, né? Então, os cigarros eletrônicos, eles foram ali, mais uma vez, denunciados pela nossa categoria, e foi uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, com a participação óbvia da Cúria do Rio de Janeiro, da Arquidiocese aqui do nosso estado. E foi um evento que contou com a participação de diversas sociedades médicas, como a Sociedade de Cardiologia, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, de Pediatria, de Atenção ao Adolescente. A presidente da Academia Nacional de Medicina esteve também presente ao evento. A Sociedade de Pneumologia e Tisiologia do Rio de Janeiro também, com o Dr. Leonardo Pessoa, e vários membros da sociedade estiveram presentes, e a nossa ONG esteve lá também compareceu e documentou o evento, né? Nós estamos numa luta grande para que a gente mantenha a RDC 46 de 2009, estamos fazendo, em agosto completa 15 anos que a Anvisa proíbe importação, venda e propaganda de dispositivo eletrônico para fumar no Brasil, e a gente quer que assim continue. Mas o nosso convidado de hoje, voltando aqui ao tema do programa, é Dr. Vitor Wertzmann, que é reumatologista, e a ideia de trazê-lo aqui emergiu quando eu entrevistei a doutora Helena Tupinambá, que é reumatologista também da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e nós conversamos sobre um evento também de saúde não tão comum e não tão conhecido, que é a fibromialgia. Eu recomendo, inclusive, aos ouvintes
que estejam ouvindo agora o programa ou que venham assisti-lo depois, acessar esse programa, porque também tem muita informação. A fibromialgia é um quadro não novo, mas é um quadro pouco conhecido pela maioria das pessoas também, e gera dor, né? Dor em músculo, dor em articulação, dor em tendão, e no decorrer do programa, várias pessoas se comunicaram com o programa pelo chat e solicitando informações sobre o uso de cannabis para tratar fibromialgia, ou para ser mais um instrumento do arsenal. E então, isso já foi no final do programa, a doutora Helena abordou rapidamente o tema, mas sugeriu convidar o doutor Vitor Wertzmann, que trabalha também no mesmo departamento dela na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, porque ele inclusive, segundo ela, acolhia os casos graves que ela encaminhava para ele quando achava que estava além da alçada dela naquele momento para o uso da cannabis de forma medicinal. Então, eu queria primeiro, Victor, te agradecer por você estar aqui com a gente nesse sábado, um sábado ensolarado, com a vantagem que aqui tem um ar-condicionado bem potente, lá fora tem um forno. Sim. Mas é um prazer para a gente ter você aqui e eu, como já disse, tenho certeza que vou aprender muito com você. E eu queria que você, então, se apresentasse rapidamente um pouco o seu histórico, né? Eu sempre pergunto, assim, uma curiosidade que a gente tem, de por que as pessoas escolhem fazer o que fazem, né? E aí você escolheu ser médico e depois derivou para a reumatologia e as coisas correlatas. Fala um pouquinho dessa tua história inicial na medicina. Perfeito. Então, primeiramente, gostaria de agradecer também o convite, Alexandre. Obrigado. É sempre importante, né? A gente está discutindo sobre esse tema, né, da cannabis medicinal, que está muito em evidência, né? A gente vê direto reportagem nas mídias sociais, na TV, né? Então é importante a gente tentar trazer informações de qualidade, né? Baseadas em evidências científicas, que a gente sabe também que acaba tendo muitas coisas que não são, né? Aquelas questões de notícias não tão verdadeiras, com viés de marketing, quero que você né? fale de você primeiro. Tá. Então, basicamente, né, meu nome é Vitor, eu sou médico reumatologista. O que eu, assim, né, por que eu decidi fazer medicina? Eu tenho muitos médicos na família, né? Meus pais são médicos. Seus pais são médicos? Sim, minha mãe é médica de família, pediatra, homeopata, e meu pai também é reumatologista também. Meu avô, pai do meu pai, era reumatologista, foi um grande reumatologista que começou, assim, a reumatologia no Brasil a falar mais de autoimunidade, doenças autoimunes dentro da reumatologia. O pai do seu pai? Isso, pai do meu pai. Tem meu tio, irmão do meu pai é psiquiatra, tem uma prima, filha dele que é psiquiatra, uma outra prima que é endocrinologista. Aí não sobrou nenhum para ser advogado nem padre. Né? Meu irmão ele é advogado, então tem muito médico na família, né? Então obviamente tem uma influência. A sua mãe é homeopata? Ela é homeopata unicista, por acaso? Não, né? Ixi, aí eu já não sei te dizer. Do Instituto Kentiano, não sabe também? Também não sei, depois mas você pergunta. que atualmente ela gosta muito dessa área de homeopatia, mas ela está mais focada na parte de atenção básica, né, de medicina da família, que é muito importante. Eu vou mandar para ela o link de um programa que a gente fez aqui com um homeopata chamado legal. Wilton Sarcinelli Luz, que foi um programa interessante, ele é um cara bacana, eu vou mandar para você manda para ela. Sim. Mas aí você escolheu a medicina por essa influência familiar. E a reumato? Então, a reumato, né, podem pensar, foi por causa do seu pai, do seu avô, né, mas na verdade não. Quando eu entrei na faculdade e até finalizando, assim, eu não conhecia tanto a reumatologia, especialidade, mas eu sempre gostei muito de clínica médica, né, de medicina interna, de diagnósticos diferenciais, raciocínio clínico, né? E isso a reumatologia, eu acho que tem muito, né? Então, o reumatologista ele tem que ter uma boa noção de clínica das outras especialidades, por causa do diagnóstico diferencial com doenças infecciosas, doenças hematológicas, né? Então, é muito importante, eu sempre gostei disso, e aí quando
quando eu comecei a fazer a residência de reumatologia, né, na UERJ, né, no Hospital Universitário Pedro Ernesto, que é um serviço referência, né, no Brasil, tem grandes reumatologistas, meus professores, né, lá. Aí eu percebi que realmente era isso que eu queria fazer, era isso que eu gostava, então me encontrei assim na reumatologia, é algo que eu gosto muito, né? Finalizei a residência de reumatologia lá na UERJ, fiz a prova para tirar meu título de especialista, né, pela Sociedade Brasileira de Reumatologia, e depois comecei também a me interessar que dentro da reumatologia a gente tem o campo de autoimunidade, doenças autoimunes, mas a gente também trabalha muito com dor, né? Dor é a principal queixa, é o principal motivo que os pacientes vão nos procurar. Então eu quis me aprofundar um pouco mais nesses estudos da dor, e aí fiz um curso pela própria Sociedade Brasileira de Reumatologia, né, um curso de dor, né? Foram 2 anos fazendo esse curso, e aí também fiz uma prova para ter mais uma especialidade, né, uma área de atuação em dor. Então, atualmente eu sou reumatologista e também tenho essa área de atuação em dor. No seu consultório você atende dor que às vezes não tem a ver com a reumato, né? Que aí sim, acaba... Você é especializado no tema Isso, dor. o grosso é reumato mesmo, né, dor relacionada, mas a gente atende, por exemplo, enxaqueca, né, isso eu sei manejar, enxaqueca crônica, algumas neuropatias, né, neuropatia diabética, neuropatia pós-quimioterapia, né, isso tudo a gente sabe manejar, né, que faz parte, né, desse Tem quantos dentro anos, mais ou menos, que a medicina começou a se aprofundar no tema dor? E já tem, assim, exatamente, mas tem muito tempo, assim, a gente tem livros de tratados de dor, né, assim, vou chutar assim, mais por alto, assim, que é o Bonica, é um livro clássico, assim, de tratado de dor. A primeira edição deve ter mais de 60 anos, assim, então já tem bastante tempo. Antes eram mais os anestesistas que lidavam com isso, não? Assim... Sua lembrança. Assim, as grandes especialidades que lidam mais com dor são os anestesistas e anestesiologistas, ortopedista, e reumatologia, assim, né? Oncologia também tem muita questão de dor oncológica também, né? Mas essas são as grandes especialidades, as que podem fazer prova para ter esse título de área de atuação em dor também. Então, antes da gente entrar na cannabis medicinal ligada à reumatologia, para a gente não perder a oportunidade de aproveitar a sua presença aqui, mesmo que você não seja especialista no uso da cannabis em toda, por exemplo, na pediatria, né? Sim. Neurologia, enfim. Mas tenta fazer para a gente um histórico porque eu sou especialista. Deixa eu dar um passinho atrás. Eu sou pneumologista e com uma dedicação intensa na questão do tabaco, né? Então, eu estudo muito uma planta chamada Nicotiana tabaco, que é a que a gente popularmente chama de tabaco. E estudo bastante a história, estudo os efeitos do sumo do tabaco, que é a nicotina, estudo as doenças que os agricultores estão tendo pela doença da folha verde, né, pelo manuseio lá na hora da colheita. E, enfim, eu me dedico muito à Nicotiana tabaco. A cannabis, a gente sabe que eu prefiro, por exemplo, quando eu vou fazer uma palestra do tabaco, normalmente me fazem perguntar qual é a diferença entre tabaco e maconha. Eu prefiro, primeiro, porque não me aprofundei no tema maconha, e segundo, porque eu prefiro lidar com um inimigo só, que é um inimigo chamada indústria da nicotina. O pessoal chama de indústria do tabaco, mas eu preciso chamar de indústria da nicotina. Esse é o meu inimigo. Então eu não quero outros. Então eu não entro nos temas ligados à maconha durante a minha fala, durante as coisas que eu escrevo e tal. Sim. E com isso, obviamente, eu acabei ficando com pouco conhecimento nessa área. A gente sabe que a maconha é a cannabis sativa e o haxixe é a cannabis índica. Quando a gente fala em cannabis medicinal, para o início de conversa, nós estamos falando de cannabis sativa. É isso ou não? Mais ou menos, mais ou menos. Então, bom.
a cannabis, né, é uma... Cannabis. Cannabis. Falar cannabis. Cannabis até que em inglês é cannabis, né, mas é cannabis aqui no Brasil, né, mas é uma planta, né, uma espécie de planta, e ela tem três espécies, né, tem a cannabis sativa, a cannabis índica e a cannabis rudelaris, tá? São 3 espécies da planta cannabis, tá? E tem variações de crescimento, diferenciação das folhas, mas todas essas elas têm todos esses componentes biologicamente ativos, né, que vão causar, né, todos os efeitos da planta no nosso organismo. Psicoativos, né? Isso. A rhodelaris também, a cannabis rhodelaris também tem efeitos psicoativos? Sim, todas as 3 têm, porque todas têm os mesmos componentes, né? Os canabinoides, né? Porque os mais conhecidos é o THC, né? O tetrahidrocannabinol, o canabidiol, o CBD. Tem mais de 100 canabinoides, né? Mais de 100 canabinoides? Mais de 100 canabinoides descritos, canabicromeno, canabigerol. Então vamos devagar. O que é um canabinoide? Um canabinoide é um composto biologicamente ativo, né? Que ele... aí tem a questão do fitocannabinoide. O fitocannabinoide, ele é o canabinoide encontrado na planta, que vai interagir com o nosso sistema endocannabinoide. Então, a primeira coisa, quando a gente quer falar sobre cannabis medicinal, né, é conhecer sobre o sistema endocannabinoide. Isso. Tá? O sistema endocannabinoide é um sistema de sinalização lipídica, né, de sinalização celular que a gente tem no nosso corpo. Todos os animais e seres vertebrados têm esse sistema no organismo, né? Não é no cérebro especificamente, não, é no organismo. Né, como todos os sistemas, a gente tem os receptores, né? E aí o sistema endocannabinoide tem receptores por todo o corpo, né? A gente costuma dividir, tem 2 tipos principais de receptores canabinoides, os receptores canabinoides do tipo 1, que são principalmente localizados a nível de sistema nervoso central, ou seja, esses receptores vão ter uma ação mais central nessa questão de psicoatividade, e os receptores canabinoides tipo 2, que são principalmente localizados em células e tecidos da imunidade. Então, eles têm propriedades mais relacionadas à nossa imunidade. Por exemplo, que tipo de tecido? CB2. O CB2, baço, os nossos linfócitos T, B, praticamente todas as células da nossa imunidade têm receptor canabinoide tipo 2. Né? Então, são os receptores canabinoides. Se você não entrar em contato com as plantas, então, esses receptores ficam ali quietos? Não, porque essa é o que eu ia falar. Né? Então, o receptor é como se fosse uma fechadura, né? E aí a chave é o ligante, né? E aí quando a chave se liga no receptor, vai ter a ação esperada no organismo, né? E aí nós temos no nosso próprio corpo produz os endocannabinoides, tá? Que são substâncias que o nosso próprio corpo produz, que vão interagir com esse sistema, com esses receptores canabinoides. Então, nós produzimos também canabinoides. O nosso corpo, tá? Ele produz naturalmente canabinoides, que são os endocannabinoides, são 2 principais, que é a anandamida, tá? Anandamida. Que em sânscrito significa felicidade, ou seja, é um composto, né, que tem ação no nosso sistema nervoso central, então vai estar relacionado às emoções e várias outras funções. E o 2-aracnodoilglicerol, ou 2-AG, tá? São 2 endocannabinoides. Fala devagarzinho esse segundo. É mais fácil, 2-AG. 2-AG. Então são esses 2 principais endocannabinoides, ou seja, que o nosso próprio corpo produz em quantidades baixas, mas a gente está produzindo endocannabinoides, e eles vão interagir com o nosso sistema, com esses receptores canabinoides, né, que fazem parte do sistema endocannabinoide. E aí
temos os fitocannabinoides, que aí são os canabinoides encontrados na planta cannabis, né? Nós produzimos, mas a planta também tem. Também tem. Né? Então, a planta também tem esses... Fito, o que é fito? fito De mesmo? planta, né? Fitocannabinoide. Fito quer dizer planta, não é isso? São os canabinoides da planta, né? Tá. Então, o endo, né, do nosso próprio corpo, endocannabinoides, ou canabinoides endógenos, que, Produzidos pelo nosso corpo. exatamente, e os canabinoides exógenos, né, produzidos externamente, que aí é os fitocannabinoides. Deixa chamado de exocannabinose. Poderia também ser. Mas são os fito, que são os encontrados na planta, Tá. né, aí o canabidiol, o THC, e eles vão interagir também com os nossos receptores canabinoides. Né? Então, de uma forma resumida, o nosso corpo produz substâncias que vão participar de vários processos fisiológicos, que são os endocannabinoides, que eles são quimicamente muito parecidas com os canabinoides, algumas substâncias químicas encontradas na planta cannabis. Deixa eu fazer são um os fitocannabinoides. alerta aqui para os nossos ouvintes, no sentido de que esse programa vai ficar gravado. Então, e a prova não está marcada ainda quando é que vai ter prova, né, Geraldo? Então esse programa pode ser ouvido várias vezes, porque as informações aqui realmente são muitas. São muitas para mim, que sou médico, né? Imagina para os leigos, né? Então a gente vai devagarzinho, ouve o programa de novo, porque tem que fixar, porque isso aqui faz parte da medicina do futuro, pelo que eu tenho percebido. Já é presente, né? Exato, né? Mas os estudos vão montar, se aprofundar. Porque esse sistema endocannabinoide, foi descrito há relativamente pouco tempo, no começo da década de 90. Então tem uns 30 e poucos anos desde a sua descrição. Isso para a medicina a gente sabe que é muito pouco. E a gente pouco aprende isso, né, na faculdade, assim, às vezes por alto, em uma aula ou outra, né? Mas... Eu que sou formado há bem mais tempo que você, nunca nem ouvi falar naquilo durante todo o curso de medicina. Né? Sim. Mas eu me formei em 78, você está dizendo que isso vem de 90 para cá. Né? Sim, exatamente. São coisas novas e agora que está ficando mais em evidência, principalmente aqui no Brasil, né? Lá fora, em alguns países, já tem um estudo maior, né? Por mais tempo. Mas eu sempre gosto de fazer uma analogia com os opioides, né? Que é um grande problema. Os opioides são analgésicos potentes, né? Que são muito utilizados na medicina para tratamento de dor de forte intensidade, sedativos, né? Para anestesia. E a gente sabe que os opioides eles vêm da papoula do ópio, né? A morfina, né? É um analgésico potente. E no nosso corpo a gente tem também o sistema, né, opioide, as endorfinas, né, que estão associadas a prazer, a alegria, são as endomorfinas, né? São a morfina que o nosso próprio corpo produz, né? E também a gente tem uma morfina encontrada na planta, né, na papoula do ópio. A cannabis seria, né, dá para fazer esse paralelo, né? Claro. Mas não que eles tenham as mesmas propriedades, né? Para ficar mais claro e mais didático ainda, mais fácil da gente compreender. Dentro do que você falou até agora, nós temos primeiro uma coisa chamada canabinoide, outra coisa chamada receptor, né? Isso. São duas coisas diferentes. Desses canabinoides, alguns a gente produz e outros os mesmos, né? Parecidos, não são os mesmos, né? Mas eles são quimicamente semelhantes aos que a gente produz. Isso, né? E vem da planta. Exato. Agora, os canabinoides que você citou aqui, você citou o THC, né? E o canabidiol. Exato. Tem mais? Tem mais. Importantes? Então, tem mais... Você falou que tem 100, né? Exatamente. Tem mais de 100 canabinoides descritos, tá? Como, por exemplo, o CBG, que é o canabigerol, ou o CBN, que é o canabinol, ou o THC, que é a tetrahidrocannabivardina. Então, tem mais de 100 canabinoides, que são o que a gente chama de canabinoides menores, que são encontrados em pequenas e que quantidade. Também nós produzimos? Não, esses não. Esses todos que eu estou falando são fitocannabinoides, são os canabinoides encontrados na cannabis, tá?
E aí né, eles parecem ter várias propriedades interessantes, cada um deles, anti-inflamatório, analgésico também, né? Mas o que a gente tem de evidência, de estudos, né, a medicina, o que tem agora principalmente, né, todo estudo de cannabis medicinal, o que a gente tem mais base científica é o estudo do CBD e do THC, entendeu? Existem estudos desses canabinoides menores, mas aí são estudos que a gente chama estudos pré-clínicos, né, que é modelos animais, em laboratório, in vitro, né? Então a gente ainda está um pouco, já até usado, já tem óleos com esses outros canabinoides, mas aí a gente já não tem tanta literatura para respaldar a gente a utilizar. Né? Tudo que a gente tem é principalmente relacionado ao THC e o CBD. Então, mas você, no início, mencionou que existem 3 cannabis: sativa, índica... Isso, 3 espécies da planta. Rodulares, né? Isso. Quando você está estudando o CBD, você está estudando de qual das plantas? Todas têm. Todas têm THC e todas têm... Isso, tem algumas variações da quantidade, né? Mas hoje a gente sabe que essa industrialização também da cannabis, né? Então eles fazem muitas alterações genéticas para produzir a planta, às vezes com mais THC, com mais CBD, sim, mas todas essas 3 espécies, elas têm todos esses canabinoides, entendeu? Então, quando a gente está falando de cannabis medicinal, nós não estamos falando necessariamente da maconha. Sim, está falando da maconha. A maconha... Não, a maconha é um termo popular, né? Para cannabis sativa. Para cannabis, para planta cannabis, entendeu? Sim, mas a cannabis índica não é o haxixe? Não. Não? O haxixe é uma pasta que é extraída, tem uma forma de extração da planta, que às vezes utiliza assim, gelo e aí extrai e fica uma pasta, né? Essa pasta tem um teor bem mais alto de THC, né? Então é só uma forma diferente de extração de cannabis, né? Mas o haxixe é uma pasta, vamos dizer assim, da planta, entendeu? Com alto teor de THC. Então não pode ter haxixe de cannabis sativa, de cannabis índica e de cannabis rudelaris, entendeu? Não é a maconha o haxixe é uma forma é um extrato, né? Uma pasta da cannabis, entendeu? E o que é mais fácil de vocês trabalharem assim? O que tem mais em oferta? É a cannabis sativa, assim, que é mais fácil de vocês manipularem? Principalmente no Brasil, pelo menos. O que a gente encontra mais no Brasil, né? Não pode ainda ser essa produção. Né? A gente, né? Então, só para tentar entender, né? Para fazer um resumo, a cannabis medicinal, qual é a lógica da utilização da cannabis medicinal? Né, como eu falei, a gente tem esse sistema endocannabinoide no nosso corpo, né, que a gente produz naturalmente substâncias muito parecidas com as encontradas na planta, na cannabis. Né? E essas substâncias, esse sistema, eles vão participar de vários processos fisiológicos do nosso corpo. Imunidade, inflamação, regulação de temperatura, apetite, cognição, memória, atenção, sono, humor, e na dor, né, na resposta de dor do nosso corpo. Então, a gente utiliza a cannabis, né, que também vai ter componentes quimicamente ativos que vão atuar nesses receptores canabinoides, né, que são os fitocannabinoides, CBD, THC, e aí eles modulando, né, essa resposta do sistema endocannabinoide, eles têm um potencial de ajudar a melhorar condições que tenha, né, alteração em algum desses domínios, né, por exemplo, dor, sono, humor, né, a gente sabe que tem uma atuação, né, a gente tem bastante receptor canabinoide nessas áreas, né, que regulam essas funções do nosso corpo. Então essa que é a lógica, né, da utilização da cannabis, tá? E aí a gente utiliza o que a gente tem de uso medicinal principalmente, né, pode-se utilizar a flor, né, que seria o uso fumado, né, isso é muito lá fora, ainda é usado, mas o que tem sido preconizado mais
né? Até porque o fumo tem essas questões de afetar a via aérea, né? De dar problemas respiratórios, apesar que o uso da cannabis fumada até o momento não tem nenhuma associação clara com o câncer de pulmão, tá? Mas a gente preconiza principalmente o óleo, o extrato de óleo, né? O óleo de cannabis é o que tem sido mais preconizado para uso medicinal, porque ele dura mais tempo, né? O período de ação dele é maior no nosso corpo, então para condições crônicas, né? Como dor, é mais interessante o óleo, a substância em forma de óleo, né? A cannabis já é regulamentada, né? No Brasil, já pode se fazer uso, prescrever cannabis medicinal, obviamente, né? Só que ainda não pode produzir aqui. Aqui a gente ainda não pode produzir cannabis, né? Tem até algumas associações que produzem sob liminar judicial, né? A gente tem algumas associações espalhadas pelo Brasil, né? Que muitas vezes são familiares de pacientes, né? Que para conseguir o remédio, né? Que não é uma coisa muito barata, eles conseguem liminar judicial e plantam, né? Mas não pode, a indústria farmacêutica ainda não pode plantar aqui para produzir remédios aqui, né? Então acaba sendo tudo importado, por isso que o custo ainda é um pouco alto, né? O que você chama de custo alto? Então, hoje em dia dá para fazer um tratamento de um produto importado de boa qualidade, já foi muito mais caro, mas hoje a gente consegue fazer um tratamento que vai dar em média uns 200 a 300 reais por mês, tá? Tem algumas variações, mas um tratamento inicial, um óleo de qualidade inicial bom, numa dose boa, pode ter essa média de 200 a 300 reais, não é uma coisa de outro mundo, mas a gente sabe que para a população brasileira pagar 200, 300 reais por mês, né, a grande maioria da população, não é uma coisa barata, né? E o que o Sistema Único de Saúde, como é que ele está nisso? Ele não se mete nisso por enquanto? Então, algumas prefeituras e estados estão com alguns projetos de lei, né, para viabilizar o uso da cannabis no SUS, né? Mas é principalmente o canabidiol. Isso ainda está um pouco obscuro, assim, lá em São Paulo está tendo, mas aí estão vendo quais seriam as patologias que forneceria, né? Isso ainda não está muito claro, e algumas prefeituras, como Búzios, eles têm parcerias com associações que produzem cannabis e aí tem fornecido para pacientes. Isso. Associações brasileiras. Brasileiras, isso. Aí Búzios, a prefeitura lá de Búzios, eles têm uma parceria, então eles têm lá no SUS, né, tem um acesso maior a tratamento com cannabis, né? Deve ter fila, né? O pessoal deve sair do Confesso. Pindamonhangaba para ir para Búzios. Sim, confesso que eu não sei como é que funciona exatamente, mas eles têm lá, a prefeitura de Búzios tem parceria com a associação, então eles têm uma maior disponibilidade de cannabis. Isso não tem muita divulgação, né? Quer dizer, eu acho que o tema cannabis medicinal não é um tema ainda que a população domine. Não, tá bem maior isso. Assim, se você for ver as redes sociais, essa parte de saúde, ciência, de dor, associações de pacientes com dor crônica, com crianças, né, com síndromes epiléticas refratárias, pessoas com síndrome demencial, Parkinson, Alzheimer, a gente já vê que já está tendo... Nesse nicho já estão entendendo isso, já estão vendo, né, por relatos, né, muito relato, né, de pessoas que fizeram uso e tiveram benefício, né, na sua patologia. Então isso tem aumentado bastante, já tem várias empresas, algumas empresas brasileiras que fazem essa importação, então elas também fazem divulgação, tem um marketing bastante forte. Um movimento forte para a questão da produção nacional? Sim, ainda... Se você pode importar algo, né, por exemplo, Sim. cigarro eletrônico, a RDC da Anvisa impede a venda, impede a produção, impede a propaganda, mas também impede a importação. A partir do momento que você não impede a importação, mas proíbe a produção, fica uma coisa meio sem nexo na minha cabeça. Aqui
A discussão da cannabis medicinal, né, ela acaba fugindo muito à ciência, né, então tem muitas questões políticas, às vezes religiosas, conservadoras, né, então tem várias questões nesse sentido que foge à ciência, né, e aqui no Brasil a gente sabe que ainda tem uma divisão, né, já está sendo cada vez mais aceita, mas... Qual é a posição da Anvisa? A Anvisa, ela aceita, né? Ela que é responsável por fazer todas essas importações desses produtos, né? Quando a gente prescreve para o paciente, ele precisa preencher dados dentro da Anvisa para conseguir a liberação. Então, a Anvisa que fiscaliza essa importação, né? E ela considera produto de cannabis, ela não considera um medicamento, entendeu? Então, são produtos, porque para ser um medicamento tem que ter uma série de estudos, bula, tudo direitinho. E como a cannabis não tem isso, ela está incluída pela Anvisa como produto à base de cannabis, entendeu? E quando você mencionou que tem pessoas que têm autorização para fazer um plantio em casa, o plantio vai gerar uma planta, né? Sim. Um arbusto pequeno. Sim. Como é que você vai extrair, por exemplo, canabidiol e não o THC para fazer esse uso medicinal? O que uma mãe poderia... Como é que ela faz objetivamente? A produção da cannabis artesanal, né, não parece ser... não é uma coisa simples, mas também não é uma coisa de outro mundo. É óbvio que essa produção artesanal... ela não tem um controle de qualidade como esses produtos importados, que eles passam por uma análise laboratorial para saber, né, a quantidade exata de cada canabinoide, a quantidade de metais pesados, pesticida. Esses óleos artesanais produzidos em associação, né, eles não têm tanto esse controle de qualidade, né? Então, isso são discussões, né, que existem aqui em outros países. A extração do canabidiol. Hoje em dia, né, já existem sementes, né? Isso tem muita tecnologia, né? Então tem as mutações, né? As pessoas fazem variações genéticas, aí conseguem uma semente de cannabis que vai dar uma flor muito não tem só, THC. Exatamente, que não tem THC, ou tem muito pouco, aí muito mais canabidiol. Então usa essa semente, aí planta e depois extrai, né, que os canabinoides eles são encontrados principalmente na flor, né, na flor da cannabis. Aí faz a extração e aí utiliza o óleo, né, como veículo para extrair os canabinoides, óleo de azeite, né, normalmente. Isso são desculpe a pergunta. Fala, Geraldo. Isso são laboratórios que fazem, que o senhor fala assim, as pessoas, então, parece que o cara está no quintal. Não, assim, exato, porque é isso. Existem quatro formas de se adquirir a cannabis para uso medicinal aqui no Brasil, tá? Já existem produtos em farmácias, tá? Nas farmácias aqui brasileiras já existem alguns produtos de óleo de cannabis, que aí eles, óbvio, todas essas formas você precisa passar no médico. E aí, esse produto ele pode ser adquirido com receita controlada, aquela receita azul, né? Aqui nas farmácias aqui. Importado. Mas esse óleo que é vendido na farmácia, ele foi produzido no Brasil? Não, ele foi produzido lá. Ele não é produzido no Brasil, né? Deixa eu botar isso na cabeça. Não é produzido não, no Brasil. A planta não é plantada aqui, entendeu? Mas eles às vezes até exportam a planta, entendeu? Mas a grande maioria é tudo produzido lá fora. Já vem o óleo pronto. Mas tem as farmacêuticas, tem farmacêuticas nacionais já que tem o óleo. Só que é tudo produzido lá fora, entendeu? Então, ele produz lá fora, mas tá nas farmácias aqui do Brasil, né? Essa é uma forma, que é a receita controlada, a receita azul. Tem outra forma que é importado, né? Aí através da Anvisa, né? E existem várias empresas que ajudam o paciente a fazer a importação desses produtos, né? Essa é a segunda forma. A terceira forma é através dessas associações, né? Existem, como eu falei, existem diversas associações que têm liminar judicial
e conseguem fazer a produção, e aí eles conseguem vender para associados, então você se associa em uma dessas associações, e aí você consegue comprar o óleo, que aí é um óleo mais artesanal. Tem as principais, né? A Abrace, tem uma associação na Paraíba, a Abrace, e a APEP, que é aqui no Rio de Janeiro, em Partido Alferes. Partido Alferes, depois de Miguel Pereira. Isso, eu tenho quase certeza que a plantação deles fica lá. E aí plantação. Eles têm que plantar para produzir o óleo. Essas associações têm direito de plantar. Isso, eles têm liminar judicial para plantar e fazer o óleo, produzir o óleo, né? Então... mediante uma solicitação liminar médica, judicial, eles têm liminar judicial. Não, mas para isso, aí para o paciente conseguir, ele precisa ter um relatório e receita médica. Tudo precisa passar no médico, tá? Isso manda para Fala, Geraldo. a Anvisa que vê isso? Não, a Anvisa ela faz uma fiscalização diferente dessas associações, entendeu? Então eles exigem algumas coisas, alguns controles de qualidade lá. Na edição do programa, reedição do programa, a gente vai colocar os links para essas associações todas na tela. Tem dezenas de associações aqui, só que nem todas têm liminar judicial, entendeu? Essas duas de cabeça são que eu tenho certeza que elas têm liminar. Quando não tem a liminar, como é que a pessoa... Está sendo ilegal o processo? Infelizmente, teoricamente sim. Tá? Mas... Não, foge a questão, né? Mas... E a quarta e última... E a quarta e última é a pessoa conseguir um habeas corpus também para ela mesma plantar para utilização própria. E esse habeas corpus é concedido com frequência? É difícil? É fácil? Tem sido cada vez mais conseguido, né? Existem advogados especialistas nessa questão, né? Mas aí também precisa de um laudo, né, médico, falando que o paciente, o ideal é sempre... A cannabis não é primeira opção nesse momento de nenhuma patologia, né? Então, normalmente a gente vai utilizar quando a pessoa já tentou os tratamentos convencionais mais estudados, né? Então, tudo isso deve ser colocado no laudo, que a pessoa já passou por outros tratamentos, não teve benefício, e que vem usando o óleo e apresentou benefício. É bom também que as pessoas tenham clareza que não é também uma garantia de sucesso, porque agora eu vou usar o problema vai acabar. Exatamente, tem muito... É isso que eu falo, uma possibilidade bem interessante que pode ajudar, né, dezenas de patologias. A gente tem visto, né, vários pacientes dessas patologias, Alzheimer, dor crônica, epilepsia infantil refratária, Parkinson, que relatam um benefício, né, uma melhora na qualidade de vida. Mas também a gente vê que a questão do marketing, né, muitas vendem como se fosse uma cura milagrosa, que fosse tomar e fosse melhorar muito. Não é bem assim, pode ajudar, mas não é uma garantia de sucesso, né? Ainda mais no campo da dor crônica, né? Da fibromialgia, que é um grande exemplo de dor crônica. A gente sabe que os remédios convencionais mesmo, antidepressivos, anticonvulsivantes, eles já não são uma garantia de benefício. Tem paciente que vai tomar, vai ter um benefício, vai melhorar, outros que nem vão conseguir se adaptar muito bem, porque esses remédios têm efeitos colaterais que às vezes impedem que o paciente faça continuidade do uso, e outros vão tomar e não vão ter um benefício, mesmo com doses otimizadas, porque todas essas medicações que atuam no nosso sistema nervoso central, a gente é muito individual a resposta. A cannabis não é diferente disso. Sim. Vai ter pessoas que vão ter uma resposta melhor do que outras, e outras que não vão acabar respondendo muito bem. Você citou algumas vezes, quais são assim, um conjunto de patologias principais que os estudos mostram que pode ter benefício o uso? Você já falou de Alzheimer, falou de outras coisas. A principal disparada, o que tem mais campo de estudo, de evidências científicas, é para dor crônica. Tá? Então é disparado que a gente tem mais literatura científica. Que dores, principalmente? Principalmente dor crônica, neuropática, ou dor crônica
do tipo da fibromialgia, que é um tipo diferente de dor, que é uma O que dor... você chama de dor crônica neuropática, para os nossos ouvintes não ficarem com dúvida? Tá. A dor neuropática é quando tem algum acometimento do nervo, né? Uma lesão de algum nervo, né, periférico ou do sistema nervoso central. Por exemplo, você citou o diabetes. Exato, né? É diabético, por exemplo. Perfeito. A gente sabe que o diabetes, né, principalmente se não bem acompanhado, né, de longa data, ele pode gerar o que a gente chama de uma polineuropatia, né, uma neuropatia diabética, que a pessoa vai ter sensação de dormência, formigamento, agulhada, queimação, principalmente nas extremidades, né, nos pés, nas mãos, que a gente chama uma neuropatia em bota, em luva, né? No caso, depois você vai continuar com as outras, mas no caso dessa, por exemplo, você não faz uma regeneração neural, o nervo não muda, você mexe na dor. Isso, parece que controlando o diabetes parece ajudar a melhorar um pouco, né? Mas não tem assim uma cura, uma reversão do quadro, né? Controle do diabetes, fundamental, e a dor, e aí manejo ajuda a dor. O canabinoide e outros medicamentos, Sim, né, de primeira linha ajudam na dor. Então esse é um exemplo de dor neuropática, é Isso. dor no nervo, vamos chamar no Isso, português, exato, claro, quando tem uma lesão, algum dano em algum nervo. do nervo. Tá. E outras dores? Aí tem a dor. Por exemplo, você é um sujeito que trabalha com enxaqueca em relação à dor. Os canabinoides ajudam na enxaqueca? Tem estudos que pode trazer um benefício. Nada a gente pode falar com, assim, né, que eu sempre tento trabalhar com a medicina baseada em evidências científicas. A gente sabe que tem as suas limitações, não tem que ser engessado nisso, mas a gente sempre tenta ter um respaldo no que a gente está falando. Então, existem evidências, sim, que pode ajudar, estudos, né, mas ainda faltam estudos de melhor qualidade para a gente afirmar com certeza que isso beneficia, né? Uma curiosidade, né, até falando de uma curiosidade histórica, que o William Osler, né, um dos pais da medicina moderna, ele, no seu tratado de medicina moderna, que, né, dividiu ali a medicina antiga para a medicina moderna, ele considerava a cannabis como o melhor tratamento para enxaqueca, entendeu? Considerava a cannabis? Isso no início do século XX, né? Na verdade, final do século XIX e início do século XX. Há tanto tempo assim ele já mexia com isso? Isso, na verdade a cannabis, a gente tem os primeiros indícios do uso medicinal foram de quase 5.000 antes de Cristo. 5.000 antes de Cristo? 5.000 antes de Cristo pelo imperador chinês Shen Nung. Ele era um grande imperador, agricultor, fez uma enciclopédia identificando milhares de espécies de planta, e ele utilizava muito a cannabis para tratar dores articulares, dores abdominais, alterações cognitivas. Então, a cannabis, é isso, a gente está falando aqui como se fosse uma novidade, né? Exato. Mas ela é utilizada para uso medicinal há mais de 5.000 anos antes de Cristo. Né? 7.000 anos. Isso. Então, desde lá as pessoas já observavam... Por que custou tanto a se valorizar isso, já que é uma prática muito mais antiga do que os antibióticos, por exemplo, que é da metade do século XX? Isso tem uma questão política muito forte, né? Que a cannabis é isso. Há 5.000 anos aí na medicina moderna era utilizada. Se a gente for ver o Manual Merck, o primeiro Manual Merck, tem mais de 50 indicações para o uso de cannabis. Grandes médicos, né, da medicina moderna no século XIX, né, eles consideravam a cannabis, mas a partir da década de 1920, começou a haver um movimento proibicionista muito forte, principalmente lá nos Estados Unidos. E aí a gente, observando a história, a gente vê que tem questões raciais envolvidas, que estava muito associada a cannabis à população, né, afro-americana e aos mexicanos, né, aos hispânicos. Tem questão de indústria têxtil, que a gente sabe que o cânhamo, né, a fibra do cânhamo é um excelente material para produzir tecido. Aí tinha competição. O cânhamo, para quem não sabe.
O cânhamo é a parte da maconha, né? É uma fibra, é tipo uma fibra que não tem esses componentes, né? Nem THC, nem... tem pouquíssimo e é muito utilizado, pode ser utilizado para essa questão de tecido, né? Fibra. O tecido das caravelas que trouxeram os portugueses até aqui era de fibra de cânhamo. Então, e aí teve essas questões, assim, começou a haver essa política muito proibicionista, né, da cannabis a partir da década de 1920, sem tanto embasamento científico, e aí ela foi considerada uma substância sem nenhum valor medicinal, só como uma droga de alto nível de periculosidade. E aí, por conta disso, os estudos, é muito difícil você conseguir realizar estudos científicos com uma droga classificada desse tipo, né? Só que isso vem começando a mudar, né? As pessoas vêm percebendo, pela experiência dos pacientes, né? Países, por exemplo, Israel, Canadá, Estados Unidos, eles já têm um corpo de evidência, né? Uma experiência bem maior com o uso de cannabis medicinal. Estados Unidos, como liberou a venda da maconha Sim, planta mesmo, isso, né? Lá eles já estão... Isso. Para fazer uma pesquisa lá deve ser muito mais fácil. Ainda não, porque ainda pelos órgãos reguladores, ainda a cannabis é classificada como substância nível 1, que é a pior possível, sem benefício medicinal. Eles estão querendo mudar isso, mas ainda é classificada a nível federal, né? Ainda é classificada como uma substância de alta periculosidade. Mas e ao mesmo tempo liberar a venda? Estados, porque lá é tudo estados dividido, né? Cada estado tem sua regra, né? O FDA não libere nacionalmente. Né? Não, o FDA eles também regulam já os produtos, né? À base de cannabis, mas a nível a nível federal, né? Ainda é considerada uma substância, ainda o porte, o uso ainda é crime lá. Só que cada estado tem a sua legislação. São 50 estados, se eu não me engano, uns 38, quase 40 já é legalizado para uso medicinal. Não, e o recreativo deve ser uns 20, entendeu? 20 e poucos, metade mais ou menos. Vamos completar, antes da gente fazer o nosso intervalo, completar os benefícios que já estão evidentes. Você falou dores neuropáticas, citou a enxaqueca como uma possibilidade que precisa de mais estudos. Que outras dores? Já falamos em fibromialgia. Isso, porque existem 3 tipos de dor, tá? Principalmente. A neuropática. A neuropática é uma delas, que é quando há algum dano ou uma lesão de nervo, tá? E aí gera uma dor tipo queimação, pontada, formigamento, tá? Agulhada. A dor nociceptiva, que é a dor que todo mundo sente quando dá uma topada. Essa é a dor que é fundamental para a sobrevivência da espécie humana, né, que é um sinal de perigo, de alarme. A dor inflamatória, ela está dentro dessa dor nociceptiva, que é quando tem algum dano, alguma lesão de tecido, né? Então essa dor todo mundo já sentiu. E tem a dor, que é um conceito um pouco mais difícil, que é o que a gente chama de dor nociplástica, que o grande representante dessa dor é a fibromialgia, tá? Que é uma dor que não há lesão, nem nenhum dano de tecido, de nenhum nervo, mas há uma desregulação das substâncias químicas no nosso cérebro que fazem esse processamento de dor, essa sensação de dor que a gente sente, é através de substâncias químicas, né, neurotransmissores que podem fazer a gente sentir mais dor ou menos dor, né, serotonina, noradrenalina, as endorfinas. Então, essa dor nociplástica há uma desregulação dessas substâncias químicas no cérebro, então o paciente tem o que a gente chama de uma amplificação da resposta de dor. Ele sente dor só de encostar, de fazer um estímulo leve, a pessoa já sente dor, é uma dor difusa, né, costuma ser no corpo inteiro, e é isso, não tem dano, né, não tem lesão no músculo ali, a pessoa sente dor no músculo quando aperta, mas não tem lesão. Nós fizemos, né? Eu vou relembrar que eu já comentei aqui, nós fizemos um programa sobre fibromialgia, vou colocar no link na reedição do programa, porque o programa foi exclusivo sobre fibromialgia. A Helena com certeza falou tudo isso. Com a doutora Helena Tupinambá, mas tem mais algum outro tipo de situação que você
você não domina, você não é pediatra, mas e nem é Sim. neurologista. Essas convulsões, porque Sim. quando eu ouvi falar pela primeira vez na cannabis medicinal, Uhum. foi para controlar episódios de Sim. convulsão em crianças. Foi a Sim. primeira lembrança que eu tenho, crianças que tinham patologias que geravam 60 convulsões por dia se beneficiaram disso. Uhum. Isso já é um outro tipo de ação que não é contra a dor, né? Sim, O sim. que já está comprovado, sem você entrar no detalhe do detalhe, o que já está comprovado sobre essa relação entre canabinoides e Sim. convulsão? A cannabis já faz parte do arsenal terapêutico de síndromes raras da infância, que são síndromes epiléticas refratárias da infância, que as crianças têm 50, 100 crises epiléticas por dia, né? Ou seja, praticamente não tem uma qualidade de vida. Nem a criança, Né? nem quem acompanha a criança. Exatamente. Então, são essas síndromes que o nome é Lennox-Gastaut, Dravet, esclerose, agora me fugiu, mas principalmente Dravet e Lennox-Gastaut, que são essas síndromes epiléticas refratárias da infância. E já se sabe, isso começou a ser observado também no século XIX, né, que parecia ter um benefício, o canabidiol, principalmente na... Tudo já tem no século XIX. Sim, mas um grande médico brasileiro da década de 80, Dr. Carlini, ele também estudou muito essa questão de epilepsia e cannabis medicinal, e hoje ela já é bastante considerada nesses quadros graves, principalmente quando as crianças elas não respondem aos tratamentos de primeira linha, né? Então, esses estudos, né, essas evidências, né, a criancinha tinha lá 100 crises, 50 crises por dia, e aí começa a usar a cannabis medicinal e aí consegue ter 1, 2 crises ou até zera as crises, né? Então é uma mudança... Pode zerar as crises. Pode até, né? A gente tem muitos relatos. É isso, como são síndromes raras, a gente não tem tantos estudos, né? Porque são coisas bem raras, mas já tem alguns estudos e muitos relatos de caso, né? Então hoje a cannabis é considerada assim na neuropediatria para síndromes epiléticas refratárias da infância, tá? Isso é uma indicação bem recomendada. Isso tem evidência, e a dor crônica, como eu falei, são os principais, o que tem mais evidência. De resto, tem muitas outras possíveis benefícios também que tem menos corpo. No programa a gente vai tentar botar uns links na descrição também, para quem quiser se aprofundar. Você vai deixar aí um contato e tal. Vamos fazer um intervalo, uma musiquinha ligada à nossa militância que é contra o fumo. Perfeito. E daqui a pouco a gente volta. Maravilha. ZYU 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, Rua Hilário de Gouveia, 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Telefone 3649-3411. E-mail estudionsc@gmail.com. Eu me chamo Tony Garrido, junto de Vange Souza, a gente convida a dizer não ao cigarro, não ao tabaco. Em meio ao caos da fumaça, de tantos carros e chaminés, somado ao ar já pesado, cigarros, charutos e narguilés. É feito estufa, é feito por cada um. Um mais um contra já são dois a favor. A favor do ar mais saudável. Apague o cigarro, acenda o amor. Eu trago a música que soa bem ao meu e ao seu ouvido. Eu trago a música, é o que temos sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Eu trago a música, mundo sem tabaco, levante a sua voz.
soa bem ao meu e ao seu ouvido. É o que temos sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Mundo sem tabaco, levante a sua voz. Efeito estufa é feito por cada um mais um contra, já são dois a favor. A favor do ar mais saudável, apague o cigarro, acenda o amor. Eu trago a música, soa bem ao meu, ao seu ouvido. Eu trago a música, é o que temos sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Eu trago a música, mundo sem tabaco, levante sua voz. Levante a sua voz. Levante a sua voz. Eu trago a música. ZYU 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, Rua Hilário de Gouveia, 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Telefone 3649-3411. E-mail estudioNSC@gmail.com. Estamos reiniciando o segundo bloco do programa Viva a Voz Saúde, pela Rádio Nossa Senhora de Copacabana, aqui no Rio de Janeiro. O nosso convidado é Victor Wertzmann. Esse nome deve ser baiano, do Piauí. E nós estamos conversando hoje sobre um tema que eu achava que era um tema novo na medicina, mas o nosso convidado já disse que há 7.000 anos atrás o imperador chinês já pensava no uso medicinal da cannabis. Antes da gente retomar o programa propriamente dito, com a fala do nosso convidado, tem uns comentários aqui no nosso chat que eu quero mencionar. Elizabeth Albuquerque, por exemplo, simplesmente define Dr. Victor Wertzmann o melhor. Poxa, obrigado. Obrigado. Gratidão, Dr. Victor Wertzmann. O Anderson DBS, uma tarde ótima para todos. A Elizabeth Albuquerque continua aqui dizendo o seguinte: o Fibromialgia Nordeste Brasil, que eu imagino que seja uma associação dessas que você comentou, parabeniza pelo programa. É isso mesmo? Fibromialgia Nordeste é uma associação de pacientes com fibromialgia, né, do Nordeste. Eles têm uma página bem legal lá no Instagram, né? Eles fazem bastante divulgação sobre e o nome a fibromialgia. É esse? Fibromialgia Nordeste Brasil, se eu não me engano. Tá, é o que ela botou aqui. Isso. Então depois a gente, quando reeditar o programa, vai botar o endereço no Instagram de vocês, Elizabeth. Obrigado pelas suas palavras aí. Um beijo aí para todo mundo aí do Fibromialgia Nordeste. A Selma Salles fez uma pergunta que deve ter sido no início do programa. Ela perguntou o que era cannabis. Sim. A Roselânia Castro, não sei em que momento do programa ela digitou, ela escreveu explicação fantástica. Dr. Wertzmann é mestre. Elizabeth de novo, Ana Margarida Rosenberg, grande colega, essa é lutadora contra o fumo e é viúva de José Rosenberg, que foi um dos meus mentores nessa área, para mim, o cara mais importante do Brasil na história do enfrentamento contra o fumo e também com a participação grande na tuberculose. A Ana Margarida Rosenberg, ela é uma batalhadora lá no Ceará, minha colega, nós estamos sempre juntos, sempre nos comunicando. Maria Almeida diz perfeito. E Eridalva Maia, boa tarde a todos e todas, e complementa com o Dr. Victor é maravilhoso, hein, Geraldo?
Jaci Neto da boa tarde, a Cláudia Rebelo, perdão. Essa é minha mãe. É sua mãe? Essa não vale, essa aí não vale. Aí não precisava ter entregado a mãe. Excelente palestra, muito esclarecida. Minha mãe é mãe, né? Mas as outras não são parentes, né? As outras opiniões. Mas você realmente quando a gente se dedica a alguma coisa mesmo, a gente acaba dominando aquele tema e ele tem um talento para se comunicar que ajuda também. Mas, enfim, é isso aí, gente. Muito obrigado. Continue no programa. O programa vai até às 3 horas e depois, não só esse link, mas o link também da edição que eu vou fazer amanhã ou segunda-feira, reedição, divulguem também. Porque a gente considera, e esse é o motivo, né, Vitor, da gente ter esse programa aqui. Eu inicialmente era convidado, como você está sendo hoje, e depois a jornalista que me convidava, desde na Rádio Bandeirantes, ela precisou se ausentar e eu comecei a dividir com ela de 15 dias eu, 15 dias ela, e depois a gente está tocando esse programa, eu acho que já tem uns 8 anos, mas porque a gente acredita que a comunicação e a informação são importantes para a gente tomar decisões boas, né? Não só em relação ao uso ou deixar de usar canabinoides, mas também a fumar ou não fumar. Tudo isso precisa de informação, senão você não embarca na onda. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, já que você mencionou, você trouxe, e de uma forma bastante elogiosa, fala um pouquinho o que você puder sobre esse doutor Carlini, que parece uma pessoa importante nessa... Esse médico, ele, se eu não me engano, ele é de São Paulo, né, e ele foi um dos primeiros, assim, nesse período recente, né, da medicina, né, na década de 80, ele fez estudos, né, que repercutiram a nível mundial sobre o uso dos canabinóides, né, principalmente o canabidiol, nessas síndromes epiléticas refratárias. Né? Então, ele é reconhecido no mundo todo por esses trabalhos precursores, né, sobre a cannabis na epilepsia. Então, publicações, né, de uma época que ainda era pouquíssimo estudado isso. Então, ele foi um precursor, basicamente, nessa questão da cannabis nas síndromes epiléticas da infância. Você falou que além de você ser um reumatologista com residência, com especialização, você também tem a especialização em dor. Aí você mencionou a questão dos opioides. Nós não fizemos aqui até hoje nenhum programa sobre opioide. Não é a minha área de estudo principal, mas não há como a gente negar a importância que o impacto social que isso está tendo, social e sanitário, nos Estados Unidos, né? Sim. As pessoas estão usando o remédio para dor e ficam viciadas no remédio para dor, quer dizer, ficam dependentes químicas do remédio para dor. Você que estuda a dor, você podia falar um pouquinho sobre o cara que eu mais assim admiro, mesmo ele já tendo morrido, que é o Michael Jackson? O que aconteceu ali? Ele começou a usar a dor por causa de um incêndio que queimou o cabelo dele? Sim, é isso. Parece que ele sofria com dores crônicas, né, por essa questão desse incêndio. E a gente sabe, né, que os opioides, eles são bons, eles ajudam a dor aguda, aquelas dores agudas de forte intensidade, cólica renal, pedra no rim, algum trauma, o paciente politraumatizado, múltiplas fraturas. Os opioides são excelentes para esse tipo de dor. Mas na dor crônica, quando a pessoa tem dor durante anos e anos, eles não são uma boa opção, eles não ajudam muito. E a pessoa fica usando, né, cada vez mais, porque não atinge o benefício, e eles têm um potencial de dependência, né, de vício muito alto, muito rápido. Então acaba que é uma epidemia, né? A dor crônica é uma epidemia, vamos dizer assim, né? Falando por alto, 30% da população mundial, é óbvio que isso varia de país para país, mas um número assim bem alto, 30% da população vai ter algum tipo de dor crônica. 30% da população? Então, muitos... Mais de
2 bilhões de pessoas. Exato. Então é muita Quase 3 gente. bilhões. É muita gente com dor crônica e muitos, né, até por causa dos próprios médicos, às vezes sem tanta, né, conhecimento, acabam fazendo a prescrição de opioide. E aí isso não ajuda muito, cada vez mais tem sido desencorajado a prescrição de opioide no tratamento de dor crônica não oncológica, né? A dor oncológica já é um capítulo à parte, né? A dor do câncer, mas a dor não oncológica é cada vez mais desencorajado por isso, tem pouco benefício e os riscos são muito altos, né? Então, o opioide é alguma coisa análoga ao ópio, né? Seria, isso, né? Pudesse traduzir. Isso, o opioide são analgésicos potentes que atuam, a gente tem um sistema chamado sistema opioide também, né? Como eu falei, a endorfina, né? Que é esse neurotransmissor que está associado à recompensa, prazer, né? Ele é a nossa morfina que o próprio corpo produz, é endomorfina, né? Uhum. E a gente encontra a morfina na papoula do ópio, né? Então, né, já existiu várias guerras, epidemia do ópio há muito tempo atrás, né? E isso está tendo muito nos Estados Unidos, a gente está vendo agora com principalmente fentanil, né? Está morrendo muita gente, muita, né? Morre como? Insuficiência respiratória, né? A grande maioria, a gente sabe que tem um potencial de toxicidade, né, central, né, no nosso cérebro, no bulbo respiratório, né, no centro respiratório, e isso a pessoa vai, né, usando doses cada vez maiores, vai se intoxicando e ela pode ter uma insuficiência respiratória, né, uma parada cardiorrespiratória e acaba vindo a óbito, né? Então isso. O médico do Michael Jackson, inclusive, eu não sei como é que foi o desfecho do processo judicial, mas ele foi acusado assim de induzir, né? Ele facilitava o acesso do Michael Jackson à droga. O Michael Jackson ele usava muito o Propofol, né? Que é um opioide de rapidíssima ação, né? Tem uma ação muito rápida. Então e o médico fazia, né? Ia lá na casa dele, ficava fazendo direto, né? Então acho que também não lembro o processo direito, mas ele foi acusado de negligência. É injetável, venoso, né? Propofol, Então precisa realmente de um profissional de saúde. Isso, é muito usado para procedimento cirúrgico, né? Fazer indução anestésica, é utilizado muito para esses fins, né? Uhum. Mas ele utilizava para dor, né? Para tratamento de dor crônica. Nós estamos conversando em off, é isso que valeria a pena você tocar nesse aspecto, apesar de nós não termos nenhuma documentação, mas a questão do interesse ou não. Porque teve um convidado nosso aqui que lembrou uma coisa interessante, que a primeira indústria do mundo hoje é das armas e a segunda é dos remédios, né? Uhum. E você comentou que talvez a indústria farmacêutica não tenha lá um grande interesse em que esse tipo de terapêutica, né, se torne mais comum. Como é que é a sua opinião? Em princípio, nós não estamos aqui acusando ninguém, mas só o seu feeling. Isso, a gente sabe que muitas coisas envolvem, né, dinheiro, né, as grandes indústrias. Então, um dos benefícios que são vistos na utilização da cannabis medicinal é que ela é possivelmente uma terapia desprescritiva, ou seja, consegue fazer com que a pessoa que usa vários remédios moduladores de dor, antidepressivo, benzodiazepínico, né, o clonazepam, Rivotril, que é muito conhecido aí, entre outros, muitas vezes a gente consegue, tá? Isso não é uma regra, mas às vezes a gente observa que a pessoa consegue diminuir o uso dessas medicações antidepressivas, benzodiazepínicos, o Zolpidem, que é um hipnótico usado para dormir. Então, muitas vezes as pessoas, utilizando a cannabis, conseguem diminuir o uso dessas medicações que elas vinham em uso anos e anos. E isso, né, pensando, né, só um pensamento, não é muito interessante, né, para essas indústrias farmacêuticas. Acho que elas não querem ninguém competindo, né? A não ser que elas próprias venham a produzir. Sim, tem essa possibilidade, né? Mas isso são pensamentos, né, de quem está mais nesse meio, né, da cannabis, que tem também uma briga contra a indústria desses medicamentos. Eu me lembro, né, que há alguns anos eu fiquei, por causa da minha relação, né, com a pneumologia e com o tabaco,
o principal câncer a matar as pessoas é o câncer de pulmão no mundo todo. Uhum. E eu me lembro de umas publicações da American Cancer Society, da Sociedade Americana contra o Câncer. Não era o uso de canabinoides nessa forma que nós estamos falando hoje, mas é o uso da maconha fumada, porque havia situações dos pacientes de câncer de pulmão em que eles, por exemplo, não tinham apetite. Perfeito. Então, o tratamento era prejudicado, inclusive, porque a pessoa não conseguia comer. Sim. E como é que você vê o funcionamento Você mencionou rapidamente no primeiro bloco a relação entre o apetite e os canabinoides. Sim. Existe, né? A gente sabe que a cannabis, principalmente o THC, ele parece aumentar o apetite, né? Da larica. Exatamente, a famosa larica, né? Então, isso já é visto e até usado para uso medicinal justamente nesses quadros graves de caquexia, né, relacionada ao câncer, relacionada ao HIV. Né? Existe um outro tipo, que eu não comentei, que são remédios mesmo, são os canabinoides sintéticos. Tá? Exatamente. Eu ia te perguntar isso. Isso, que esses são canabinoides que são produzidos em laboratório. Não tem planta. Não tem planta, mas eles mimetizam o THC principalmente, né? É um THC, né, que é um canabinoide que dá os efeitos psicoativos produzidos em laboratório, tá? Então tem o dronabinol, marinol, que são remédios com bula. E eles são aprovados. No Brasil, não? No Brasil, a gente não tem, tá? Talvez só importando, mas no Reino Unido, Alemanha, Estados Unidos... E o uso não é recreativo? Não, aí é um remédio. Tem bula, tem tudo, tem as indicações. Então, dentre as indicações desses canabinoides sintéticos, desses remédios, que aí são remédios, náuseas e vômitos relacionados à quimioterapia. Sim, isso era uma das questões. E caquexia relacionada ao HIV. Explica que caquexia. É isso, né? A pessoa não tem fome e emagrece, né? Fica esquálido, desnutrida, né? Uhum. Então, a caquexia relacionada ao câncer e ao HIV. E também tem espasmos, espasticidade da esclerose múltipla, né? Que é uma doença imunomediada neurológica, né? Que pode dar rigidez, né? Episódios de rigidez, contraturas musculares muito intensas que geram muita dor. Também existe remédio canabinoide aprovado para isso. E tem um que é um remédio também, que é o canabidiol isolado, que é da planta, um canabidiol isolado. Sintético? Esse não, é da planta mesmo, tá. Mas é um remédio. E ele é aprovado em alguns lugares para síndromes epiléticas refratárias também. Tá? Comprimidos? Não, é um óleo. Um óleo. Mas é um remédio. Esse tem bula. Tem bula, é o canabidiol isolado. Não tem no Brasil? Não. Tá. Então a gente tem que avançar um pouco, né, em relação a isso, porque se as evidências científicas estão dizendo que isso aí merece entrar no receituário, né? Sim. Não faz muito sentido a gente aqui impedir, né? Eu uso medicinal. A importação, né? Deve gerar um aumento do custo, né? Com certeza, os remédios são muito mais caros porque a produção, né, é importada, não é produzida aqui no Brasil. Né? Então o preço vai melhorar bastante se um dia for produzido aqui no país. Né? Isso está sendo debatido, né, mas, até no STF, mas por enquanto ainda não chegou a uma definição, ainda estão avaliando outras questões em relação ao uso de cannabis, né? Porque acaba tendo muito isso. Muita gente advoga que se produzir a cannabis aqui vai aumentar o tráfico, vai fortalecer o tráfico, né? As pessoas vão fumar mais maconha para uso recreativo, né? Então é uma discussão que acaba fugindo muito à parte científica, né? E vai muito para a parte política. Você tem alguma coisa recente que você tenha lido? Se não, também não inventa, né? Não quero te pressionar, mas você tem lido alguma coisa sobre os Estados Unidos, assim, a relação, o que aconteceu depois que alguns estados liberaram, a Califórnia, Sim. Se não me engano, houve... Parece que não houve aumento, assim, não houve um consumo aumentado, as pessoas não começaram a fumar mais maconha porque foi legalizado para uso recreativo lá. E principalmente os jovens,
né? Que a gente tem que separar, né? O uso recreativo, que é chamado de uso adulto, né? O uso recreativo é a maconha, normalmente a flor, né, in natura, a planta, e fumada, né? Faz um cigarro com a planta e fuma. E isso são o uso de doses altíssimas de THC. E o THC ele pode ter efeitos colaterais interessantes que as pessoas buscam, relaxamento, a melhora do sono, mas ele também pode dar paranoia, ansiedade, surto psicótico. A gente sabe que o uso de cannabis a longo prazo, principalmente em adolescentes e adultos jovens, né, que o cérebro, o sistema nervoso central ainda não está maturado, então o uso de cannabis de forma pesada nessa idade está associado a vários transtornos psiquiátricos, né, pode evoluir para vários transtornos psiquiátricos, psicóticos, tem uma possível relação com esquizofrenia, né, transtorno bipolar, síndrome amotivacional, depressão. Então o uso recreativo também tem suas questões, né, principalmente nessa população, né, como qualquer droga tem, né? Então a gente tem que saber diferenciar isso do uso medicinal, né? Mas então o que mostra legalizando o uso recreativo não parece ter aumentado o consumo, né, em jovens, que é uma população que a gente deve tomar mais cuidado para cannabis do uso recreativo. O que não aconteceu, por exemplo, com o cigarro eletrônico, né? Sim, o cigarro nos eletrônico... Estados Unidos, por exemplo, onde o cigarro eletrônico passou a ser mais consumido, os jovens... Exato, isso talvez seja o tema, mas é um dos grandes problemas do cigarro eletrônico, né? Porque são jovens que nunca usariam cigarro normal, mas como é o cigarro eletrônico, aí é muito aumento no uso de jovens. Você também não é a sua área, mas em relação ao cigarro eletrônico, há umas referências sobre o uso do THC, né? Sim. Misturado ou não com nicotina, líquidos diferentes. E você tem alguma informação sobre isso? Então, o uso medicinal, apesar do que eu falei que o preconizado é o uso em forma de óleo, ele também pode ser usado, o uso medicinal, lá fora, aqui no Brasil não, o uso através de inalação, de vaporizar, que aí o ideal não é fumar, é fazer uma vaporização, que são aparelhos específicos que fazem uma vaporização, que aí não tem a combustão, né? Então isso é menos danoso para as vias aéreas. E o uso fumado tem essas possíveis indicações medicinais, porque o efeito dele é em segundos, né? E quando é fumado, né, vai para a corrente sanguínea, sistema nervoso central muito rápido. Então o uso medicinal inalado, né, o fumado, teria uma possibilidade em quadros agudos, né, crises, um resgate. Então, uma crise de fibromialgia, ou uma crise de espasticidade da esclerose múltipla, uma crise de enxaqueca. Então, alguns pacientes relatam um benefício do uso inalatório, né, nessas situações. Caso não é do THC, aí é da cannabis, da planta. Aí tem o uso recreativo, né, desses vapes em THC, até aquela onda que teve de EVALI, né, que são aquelas lesões pulmonares relacionadas à vaporização, estavam relacionadas a um tipo de vaporizador que tinha o óleo de cannabis com... Ou não. Mas teve vários casos assim seguidos, aí viram que era um óleo que era de cannabis Isso né? Isso é o que a indústria e como é que eu vou dizer, os prepostos da indústria, os que querem que passe a legislação aqui, que a Anvisa reverta a decisão dela de 2009, alegam, mas isso não corresponde à realidade. Entendi. Você tem vários casos de EVALI com um vaporizador normal. Sem óleo de cannabis. Sem óleo de cannabis, sem vitamina E, que também era associado. Agora, uma coisa que me chama a atenção é o seguinte: você quando, por exemplo, eu trato tuberculose. A tuberculose tem uma dosimetria lá das doses de cada medicamento, né? Sim. São 4 antibióticos, os primeiros 2 meses, e você tem uma miligramagem, vamos dizer, né? Sim. 300 miligramas, 600 miligramas de um, 150 do outro. E às vezes a gente ouve falar, por exemplo, também, esse vegetal
tal é bom para tal coisa, né? Então você come maçã que vai ser bom para isso, banana bom para aquilo, mas eu sempre fico com o pé atrás, porque não vem a dose, né? A couve é bom para a couve é bom para anemia, mas quanto de couve, né? Uma fatia, um fiapo de couve, a folha inteira, 2 folhas. Como é que vocês fazem o cálculo hoje, se já existe, da dosimetria do canabidiol? O sujeito está fazendo convulsão, um quadro daqueles graves. Como é que você preconiza para cada doente? É um doente, um paciente diferente. Sim. Mas já existe, né? É óbvio que é isso. Como a cannabis, né, ela tem essa classificação de droga de alta periculosidade, não tem, né, ficou muito tempo sem ter estudos, mas já existem sim estudos que guiam a posologia, né, do óleo de cannabis. O óleo ele vai ter a concentração, né, principalmente do canabidiol. Então vai falar lá 50 miligramas por ml de canabidiol, 100 miligramas por ml de canabidiol. E tem a concentração do THC, normalmente você tem que ver no certificado de análise, que mostra a concentração exata de todos os canabinoides. Então você vê, tem 100 miligramas por ml, tá? E 2 de canabidiol e 2 miligramas por ml de THC. E aí você vai vendo, ou por gota, né? Você vai vendo quanto, tem aquela, 20 gotas é 1 ml. Não é bem isso, varia porque é o óleo, né? Mas vamos dizer assim, 20 gotas, né, é 1 ml, ou seja, sendo um composto com 100 miligramas por ml, cada gota teria 5 miligramas. Aí você vai fazendo isso, inicia, né, com 2 gotas, 10 miligramas, né? Então dá para se guiar sim. É um óleo, mas a gente tem outros remédios que são líquidos, solução oral, né? E a gente se guia. Então existe uma posologia, né? Uma dose mínima, uma dose que aí já máxima. A gente tem já esse conhecimento sim, né? Só que existe uma janela terapêutica muito grande. Tem pessoas que com uma dose baixinha já tem uma resposta, e outras que tem que ter uma dose muito maior para ter alguma resposta, né? Então, a janela terapêutica é bem grande, e a gente sempre começa devagarinho, né? Porque também, a cannabis também tem efeitos colaterais, né? Uso medicinal. Você mencionou isso antes, e eu esqueci de te perguntar. Quais são os efeitos colaterais mais comuns? Sim. Então, novamente, né? Eu já falei um pouco dos efeitos colaterais do uso recreativo, né? O uso recreativo são altas doses de THC, né? O THC... Surto psicótico. Isso, exatamente. O THC... esquizofrenia. Isso. O THC, ele pode dar esses efeitos colaterais ruins em altas doses, mas o uso medicinal também é importante para dor, só que são doses muito menores, muito menores. Não dá onda. Não dá onda, porque isso, são doses muito menores, tá? Do que para você ter onda, vamos dizer assim. E você sempre começa com uma dose bem baixinha, né? Para diminuir os efeitos, a chance de ter efeito colateral. Porque os principais efeitos colaterais são sonolência, ansiedade transitória, náuseas e vômitos, olho seco, boca seca. Ou seja, os efeitos colaterais do uso medicinal da cannabis são parecidos com os dos medicamentos convencionais utilizados para dor crônica, né? Na dor crônica a gente usa antidepressivo e anticonvulsivante. Todos esses remédios eles também têm efeitos colaterais, né? Então a gente tem que atentar a isso também com o tratamento convencional. E assim como o tratamento convencional, o ideal é sempre esses remédios que têm mais efeitos colaterais, é você iniciar com uma dose bem baixinha, né? E ir aumentando aos poucos à medida que o paciente vai tolerando, porque isso reduz muito a chance de ter algum efeito colateral. Se você já começa com uma dose muito alta, a chance é muito maior, tanto para cannabis como para o tratamento convencional. Mas os efeitos colaterais costumam ser parecidos com os dos remédios convencionais usados para dor crônica. Na sua clínica, você tem notado que, com mais frequência, você propõe iniciar um tratamento assim com
com a cannabis medicinal ou já está havendo uma demanda? As pessoas que vão a você pedindo para você prescrever? A grande maioria, as pessoas que vêm, é uma Então demanda. ela já tem a informação. Sim, ela já, é isso, na mídia social, muitos pacientes com dor crônica, a grande maioria, né, esmagadora, são pacientes com dor crônica, fibromialgia, e normalmente esses pacientes eles já passaram por diversos tratamentos, já tentaram vários remédios, e aí, né, nesses grupos, né, associação, grupos de WhatsApp, de Instagram, eles veem muitos né, pacientes lá que compartilham as histórias e que relatam que começou a usar e se beneficiou, né? Então a grande maioria são pacientes que já vêm com essa demanda de prescrever. É óbvio que isso não é uma garantia de eu prescrever, porque ele está pedindo. Eu sempre vou ver. Primeiro a gente tem que ver qual é o diagnóstico mesmo da pessoa, se ela realmente tem indicação, quais os outros tratamentos que ela já fez, né? Que o ideal é sempre, como eu falei, os tratamentos convencionais também podem ajudar, ver se ela já passou. A gente sabe que para dor crônica, para fibromialgia, a parte não medicamentosa é tão ou mais importante quanto, né? Atividade física, que é um grande desafio, né? Os pacientes eles sempre ficam incomodados. Fala que é como se fosse fácil, né? Porque o paciente com fibromialgia ele tem falta de energia, ele tem dor, então dorme mal, então não é fácil ter acesso a uma atividade física personalizada, né? Um treino sob demanda para o paciente, né? Então é difícil mesmo, ninguém está falando que é fácil, mas é fundamental ter uma prática regular de atividade física. A psicoterapia, a gente sabe que os estresses do dia a dia, né, na família, no trabalho, relacionamento, traumas no passado, tudo isso está muito relacionado com a fibromialgia. Aliás, com qualquer dor, né? Não? Exatamente. As substâncias, né, e as áreas do cérebro que modulam a dor são as mesmas que modulam as nossas emoções, o nosso sono, a memória, a atenção. Por isso que os pacientes com fibromialgia, né, e quem tem dor crônica, né, essa síndrome de dor crônica, não é só a dor. Além da dor é alteração do sono de qualidade ruim, não reparador, alterações do humor, ansiedade, depressão e alterações de memória, atenção, cognição. Essa é o que a gente chama de síndrome de dor crônica, né? Não é só a dor em si. Não, e quando você fala em pessoas que tomaram já vários medicamentos, eu quinta-feira, atendendo uma paciente que me foi encaminhada por uma emergência no hospital que eu trabalho, lá em Duque de Caxias, ela me veio com um diagnóstico, com a suspeita de uma alteração na parte de cima do pulmão esquerdo, que o médico da emergência intuiu que pudesse ser tuberculose. Mas a queixa dela era de dor, basicamente. Daí ela me disse que estava tratando fibromialgia. E aí ela tirou da bolsa um saco com várias caixas de remédio. Devia ter mais ou menos diferentes, né? Devia ter uns 7 remédios diferentes. Tinha pregabalina, tinha nimesulida, um anti-inflamatório, você tinha analgésico mais simples, tinha um ou dois antidepressivos. Porque a senhora usa tudo isso para essa dor, né? E o pior é que eu achei que aquilo não é. O que ela tem não é fibromialgia, eu sem ser reumatologista, porque é uma dor localizada e tinha uma alteração no raio-x que parece uma alteração da costela, como se tivesse algo errado na costela, entendeu? Não é um quadro de fibromialgia. Me pareceu depois, então, que eu entrevistei a Helena Tupinambá. Se é uma dor localizada, já fala. A Helena chamou muito a atenção. Você pode ter a fibromialgia e, de repente, fazer uma outra doença que não tem relação com a fibromialgia. Ou então, você não tem fibromialgia, você tem uma outra doença e a pessoa acha que é fibromialgia e te medica. E pelo olhar de sofrimento da paciente, me pareceu que nada daquilo estava adiantando para ela. Sim. Ela não mexia o braço e ela, quando mexia, fazia faces, né, que a gente percebe de dor, né? Sim. Em relação a você, por exemplo, se alguém que estiver ouvindo o nosso programa aqui, a Sônia Aparecida escreveu um monte de mensagem e apagou todas elas, o Sônia. Você se arrependeu? A Girlene Moreira mandou boa tarde para a gente. Aquela senhora
Cláudia Rebelo não voltou a se manifestar depois que ela foi dedurada aqui como mãe do entrevistado, pelo próprio entrevistado. Ela vai te dar um puxão de orelha quando chegar em casa. Mas, se alguém quiser, por exemplo, contactar você por e-mail, por exemplo, tem e-mail? Sim, sim. Porque agora eu vou só falar, mas na reedição do programa eu vou botar a legenda, vou botar o endereço Claro, por sem escrito. Qual seria? O e-mail é o meu último nome, né? Que não é um pouco difícil. Aquele nome baiano, Wertzmann. Isso, Wertzmann. O que quer dizer Wertzmann? Wertzmann é de origem Yiddish, né? Que é o antigo E tem uma tradução? Hebraico. Hã? Tem uma tradução? Seria homem de sucesso, homem bem-sucedido. Porque nós entrevistamos aqui um amigo que era o Sid Nelson, e o Sid Nelson Hastenreiter. Uhum. E a tradução era o homem do cavalo veloz. Sim. E meu sobrenome é Milagres, né? Pega vocês todos e bota no bolso. Wertzmann, Wertzmann, depois eu digo como é que escreve, mas @hotmail.com. Tá. O seu já vi que você gosta, como o Geraldo Rodrigues, do Instagram. Qual é o nome no Instagram? O Instagram é dr, né, de doutor, ponto Victor Wertzmann. Victor com C, isso. Antes do T, tudo junto? Tudo junto, espaço? Tudo junto. Wertzmann, agora eu vou ler então, V-E-R... T de tatu. Não, é ZT. Ah, desculpe. V-E-R-Z-T-M-A-N. Repetindo. Exato. A letra V de Vasco, E-R, Z de zebra, T de tatu, man, M-A-N. E você é das pessoas que dá o e-mail, por exemplo, e responde o e-mail? Sim, respondo, não. Tem gente que não responde, eu já recebi essa queixa. Não, sempre respondo. Eu escrevi e ele não respondeu. As pessoas mandaram mensagem. A Sônia diz assim, não me arrependi não. Boa tarde, doutor Vitor. Sônia Aparecida. Sou do grupo Fibromialgia Nordeste. Esse é o outro ou é aquele? É o mesmo. É o mesmo? Um beijo aí para a Sônia, do Fibromialgia Nordeste. Ô Sônia, escreve para mim qual é o endereço do grupo no Instagram, que o doutor Vitor mencionou aqui que vocês têm uma página no Instagram. Digita aí no chat qual é o endereço. Quando você puder, você tem menos de 10 minutos. A Roselânia Castro diz o seguinte: doutor, eu fui diagnosticada com fibromialgia, sinto como se tudo estivesse machucado. Quando engulo algo, é sintoma de fibromialgia? Ela pergunta. Quando deglute, né? Isso é o que a gente chama de disfagia, né? Ou que é dor, né? Para engolir, dificuldade para engolir. Não é muito comum na fibromialgia, tá? O ideal é ter uma avaliação com um gastroenterologista, né, que é o médico que vê essa parte do estômago, intestino, esôfago, para ver se está com alguma alteração nessa parte, porque a fibromialgia é a dor músculo-esquelética, né, em todo o corpo, principalmente mais dor para comer, para se alimentar. Aí é fundamental ver se não tem nenhuma alteração gastrointestinal, né? E a Roselânia diz que esses sintomas não é diário. E a Sônia Aparecida agora escreveu para a gente. Obrigado, Sônia. O endereço do Instagram é tudo junto, Fibromialgia Nordeste. Aí não tem o Brasil. Não tem o Brasil. @Fibromialgia Nordeste. Quando eu reeditar o programa, Sônia, com o maior prazer eu vou editar esse endereço que você passou, para que outras pessoas tenham acesso e conheçam a página de vocês. Eu mesmo vou conhecer. E a Roselânia, aquela do sintoma de quando engole, agradeceu a sua explicação, Vitor. Dona Cláudia, a senhora pode escrever de novo alguma coisa aqui, viu? Tem 5 minutos, daqui o programa vai se encerrar. O Vitor, vamos fazer o seguinte: o programa realmente ele passa rápido. Ainda bem que eu disse no início que a gente não tinha pretensão de esgotar o tema. A Núbia Oliveira escreveu um outro endereço
porque a Sônia Aparecida escreveu @fibromialgia Nordeste. E a Núbia aqui está acrescentando um outro, que é o @fibromialgia Sergipe. Tudo junto, uma palavra só. Então temos o @fibromialgia Nordeste e o @fibromialgia Sergipe. O fibromialgia Nordeste, Sônia, é de que estado, hein? Diz aí pra gente. Mas é o grupo que é o principal, que eu até faço live no Instagram, o Instagram é Fibromialgia Nordeste Brasil. Então tem um terceiro endereço no Instagram. Estou vendo aqui. Que é o que o nosso convidado disse que tem participado mais. Mas quanto mais, melhor, né, gente? O importante é a gente divulgar. E a Sônia está agradecendo aqui, então. Para a gente encerrar, eu queria que você encerrasse o programa, Victor, novamente te agradecendo muito a presença aqui, foi muito esclarecedor. Provavelmente a gente vai te convidar de novo, porque novidades vão surgir nessa área. Essa área da dor realmente é uma coisa impressionante. A fibromialgia é uma coisa impressionante. Eu estive estudando, para não passar vergonha na frente da Helena, estudando um pouco sobre fibromialgia, e vi que é um percentual grande de mulheres, sobretudo, com esse problema. 2 a 4% da população, não é? Bastante, né? Pouca coisa, não. A Gilene está dizendo que também faz parte do grupo Fibromialgia Nordeste, que também tem ajudado ela muito. A Elizabeth fala do seu Fibromialgia Nordeste Brasil. E a Roselana disse que foi muito bom a entrevista e ela é muito grata. Para a gente encerrar o programa, qual seria assim, a mensagem final do programa que você acha em relação ao tema que a gente propôs, que é cannabis medicinal, onde estamos? Qual seria a resposta ao título do programa? Sim. Tem quantos minutos, Geraldo, para dar essa resposta? 2 minutos. 2 minutos. Então, primeiro, queria agradecer novamente, né, você, Alexandre, pelo convite. Acho que foi uma experiência muito, muito boa. A gente, né, o tempo voou aqui mesmo. A gente pode, né, combinar mais para frente, falar de novo, que o tema é bem amplo. Mas a ideia, eu acho que assim, hoje em dia a gente já está, né, num momento onde é possível, né, prescrever e utilizar cannabis medicinal. Ainda faltam, né, como tem essa questão essa proibicionista, né, que ainda é considerada uma substância de alta periculosidade, a gente ainda precisa de mais estudos para entender melhor como esse medicamento funciona, mas parece ser uma opção, é uma possibilidade, né, no tratamento de algumas condições que a gente ainda não tem tantos remédios, né, síndromes demenciais, a dor crônica, a gente ainda não tem tantos remédios, então parece ser algo que pode ajudar, né, esses pacientes. Obviamente, como eu falei, não é uma cura milagrosa, né, não é um tratamento para tudo, mas parece ajudar. É fundamental sempre ter acompanhamento médico, porque é um remédio, então precisa de uma avaliação de receita, existe contraindicação, né, não é uma brincadeira. Então, é basicamente isso, né? É uma possibilidade, acho que pode ajudar, né? Mais uma opção medicamentosa sempre pode ajudar, mas é fundamental ter uma avaliação médica, se caso pense em fazer. Obrigado. Valeu.